Hoje a nossa entrevistada é Giovana de Sá, formada em administração, foi vereadora em 2012, também secretária municipal em Criciúma e na eleição de 2014, correndo por fora, azarou uma bela vaga à Câmara dos Deputados. E dentre os reeleitos em 2018, foi a que obteve a votação mais expressiva se comparada com a eleição passada. Praticamente dobrou a votação, batendo nos 3 dígitos. É a nossa entrevistada de hoje, ela que é a substituta quase que imediata e direta de Rodrigo Maia na condução das sessões na Câmara dos Deputados. Deputada Giovana, satisfação tê-la aqui. Prazer é meu sempre estar com você. E o ano, como é que foi? O ano foi um ano de muitos avanços, né? Principalmente algo que você já trouxe aqui no início, garantir a presença de Santa Catarina na mesa diretora, né? Dos 513 deputados, nós somos em 11 na mesa. E considerando o sul do país, Paraná, Rio Grande do Sul e Santa Catarina, a gente é a única que está na mesa. Então, realmente... Porque na Câmara, normalmente, a influência norte e nordeste é muito forte, né? Muito forte. A maioria dos deputados, que são líderes de bancada, os deputados que estão à mesa diretora, realmente são do norte e nordeste, pelo número expressivo, né, na Câmara Federal. E quer saber uma coisa, deputada, só a título de curiosidade? Eu tenho notado isso nas conversas com quem encontro. O simples fato de Giovana de Sá aparecer na sessão, conduzindo, o pessoal associa a Santa Catarina. Sim. Isso é bom, porque Sim. reforça a nossa representação. Exato. Não é para ele agradar, não. Isso eu ouvi em vários momentos. E até que ponto isso fortalece nas reivindicações? Fortalece muito, né? A gente acaba tendo ali, dirigindo as sessões da Câmara, você acaba tendo um fortalecimento muito grande, principalmente do Estado, mas da presença da mulher na mesa, porque dos 11, só 2 mulheres estão na mesa diretora. Até pelas dificuldades, nós somos só em 77 no meio dos 513 deputados. Então, a conquista de estar à mesa, você acaba sendo uma referência, né? E também no governo. O governo, por estar acompanhando tudo que é pautado na casa, medidas provisórias que chegam do governo, acabam acompanhando e vendo o desempenho daqueles que presidem, até porque não são muitos que presidem a casa, fora Rodrigo Maia. É verdade. Agora, o que me chama a atenção é a sua desenvoltura no contexto das articulações. Se não vejamos, é do PSDB, consequentemente, conseguiu chegar bem àquele que é o principal nome do partido à presidência da República, o governador de São Paulo, João Dória Filho. Pois bem, além disso, eu percebo também uma proximidade e um contato bom com o Rodrigo Maia, que é do Democratas. Sim. E também junto ao Palácio do Planalto, que era PSL, agora vai ser Aliança pelo Brasil, enfim. Eu noto que a articulação vem se havendo bem, né? Acho que, acima de tudo, o fato de ter essa boa articulação com o presidente Rodrigo Maia, com o próprio João Dória, essa neutralidade que o PSDB tem, porque o PSDB não tem cargos no governo. O PSDB vota aquilo que realmente é importante para o país. Não faz oposição ao governo. Não faz oposição. É uma matéria importante, é interessante, debate, o governo abre as portas para debater e nós vamos lá e votamos o que é importante. Até muitos destaques e emendas que são sugeridas nas matérias que vêm do governo, a gente tem uma tranquilidade de debater, os ministros nos atendem muito tranquilo, então acho que esse respeito, essa forma de diálogo com o governo e o Dória, o governador Dória de São Paulo, ele também tem tido, né? Teve um momento em que realmente ele teve algumas posições contrárias a algumas falas do presidente da República, mas a bancada, em conversas, conseguiu, de uma maneira, colocar o que era importante para o país, o que hoje o Bolsonaro tem a oferecer para o país, ele e seus ministros. Inclusive na reforma previdenciária. Sim, tanto que na reforma previdenciária, o deputado Samuel Moreira de São Paulo, que é um deputado de São Paulo, lá do governador João Dória, ele foi o relator no plenário da Câmara, como na comissão especial, é lógico, e Tasso Gereissati lá no Senado. Os dois relatores da reforma da Previdência são do PSDB. E a maioria dos deputados federais do PSDB a maioria votou a favor, né? Só um, né, da bancada que não votou favorável. Agora, Giovana ficou indecisa até 10ª hora.
o progenitor ainda tinha uma esperança que pudesse votar contra. Como é que foi isso? Olha, ela realmente foi difícil, né? Por algumas convicções, origens. Então, foi feito muito debate. Eu tive muita abertura com o relator, o deputado Samuel Moreira. Conseguimos ainda ajustar algumas questões. Foi difícil, mas eu tinha convicção que ela era necessária. Então, foi com esse propósito que eu também pensei no futuro do país, da necessidade de haver a reforma. É lógico que não foi algo muito bom de ser votado, mas era algo necessário para o país alavancar economicamente. Perfeito. Na entrevista que eu fiz aqui com o senador Espiridão Amin, seu colega de bancada, aliás, Espiridão Amin e Giovana de Sá são os dois entrevistados dessa reta final do SBT, ele falou da situação dos mineiros. Exatamente. Ainda precisa de um ajuste, né? Inclusive tem... Que é a sua região, né? Isso, tem um PL que corre no Senado, né? O senador Espiridão Amin, ele quem sabe, o relator desse PL, e chegando na casa, eu também quero... já conversei com o Rodrigo Maia, existe sim uma articulação está apalavrado esse encaminhamento para 2020? Está encaminhado, está assim apalavrado. Conversamos com o presidente Rodrigo Maia, que estará pedindo, né? Ele pediu, na verdade, que eu conduzisse esse processo juntamente com o senador Espiridão Amin. Quero me debruçar, porque é algo que a gente vivencia no dia a dia, principalmente a região sul, que é a região onde eu moro. Agora, no contexto das reformas constitucionais, em 2020, expectativa de tributária e administrativa. Isso, e até lembrando que a reforma tributária foi alguém que trabalhou do PSDB, que infelizmente não foi reconduzido à Câmara Federal, o ex-deputado Rauli, que andou por todo o país, fazendo as audiências. Esteve em Santa Catarina, fazendo audiências públicas em várias assembleias legislativas, coletou informações, tiveram muitos encaminhamentos importantes, interessantes, que o ex-deputado Rauli, que não deixa de estar na casa todas as semanas, mesmo como ex-deputado, para ele essa é uma matéria que ele colocou embaixo do braço. E aí, a importância do PSDB como um partido reformista. Então, foi a reforma previdenciária, agora a reforma tributária e, com certeza, na reforma administrativa, que é um outro passo que o governo vai dar, o PSDB também, com certeza, será um dos principais condutores dessas reformas. Agora, em 2020, teremos também as eleições municipais. Sim. E Giovana de Sá foi eleita presidente do PSDB catarinense, situação absolutamente inédita. Ou seja, já deve estar raciocinando em termos também de contexto eleitoral municipal. Nós estamos fazendo muitas reuniões da executiva, compondo os municípios, porque é uma meta nossa, municípios acima de 100 mil habitantes, ou seja, os maiores municípios de Santa Catarina... Lançar candidatos. Nós vamos ter candidato na majoritária. Isso a gente não vai abrir mão, né? Então, o PSDB, eu acredito que com o trabalho, percorrendo os municípios, nós vamos ter um número acima, a nossa meta é acima de 50 prefeitos e prefeitas no estado de Santa Catarina. Hoje nós temos 38, mas a gente está aí com um desafio muito grande. Para eleger 50? Para eleger mais de 50. Nós colocamos isso como meta e o partido, a gente está numa união muito, muito interessante e todos estão de forma, a gente conseguiu distribuir tarefas para os deputados estaduais, para aqueles que vieram para o partido, aqueles que foram deputados, para cada um cuidar da sua região, a gente colocou metas e nós vamos buscar atingi-las. Agora, além de Clésio Salvário, que é um candidato natural e favorito em Criciúma, sua base eleitoral, Paulo Bauer em Joinville... Ana Carolina em Itajaí... Florianópolis. Blumenau nós estamos buscando o nome e vamos ter candidato a prefeito. Florianópolis teremos candidato a prefeito, no mínimo a vice. Hoje nós temos o vice, que é o João, e nós vamos buscar, sim, estar com candidatura a prefeito, né? Nós temos o deputado Vicente Caro Preso em Jaraguá do Sul, então, ou seja, nós vamos ter muitos candidatos nessas cidades grandes. Nós estamos trabalhando esses nomes, inclusive Chapecó, Lages, né? São José, são municípios que nós teremos candidatos majoritários. Certo. Giovana de Sá assumiu interinamente com o passamento precoce do já saudoso Marco Tebaldi, que era uma grande figura. Mas já lá na eleição de Tebaldi, nada contra ele, muito ao contrário, tinha apreço por ele, mas não se entendeu. O deputado que não se reelegeu foi à presidência, quando a única que se reelegeu, e bem, uma grande votação, ficou de vice. Quer dizer, ali a gente já sentiu uma articulação de alguns setores
que controlam o partido há muito tempo, que não desejavam essa renovação. E que, com a entrada de João Dória no processo, acabaram tendo que se conformar com esse encaminhamento, que era absolutamente natural, que era a sua eleição. Reaglutinando esses setores que ficaram um pouco... Com certeza, nós precisamos, eu respeito muito toda a história do PSDB e todos esses que construíram o PSDB no estado de Santa Catarina, eles estão no projeto, a gente já está conseguindo realmente reaglutiná-los, fazer realmente o que é importante nesse momento é o PSDB, né? O que nos importa é fazer com que o PSDB volte a crescer no estado de Santa Catarina, porque nós temos projeto nacional e estadual para 2022. Pois é, e qual é esse projeto? Então, lá em cima é Dória. É Dória. E aqui no estado nós temos vários nomes, né? Inclusive Merizio veio para o partido, nós temos Clésio Salvário, prefeito de Criciúma, aí, que vai bem para uma reeleição, também um grande nome. Nós estaremos à disposição. Agora, o nosso foco é 2020. E aí, a partir do resultado de 2020, nós vamos trabalhar em 2022, sempre respeitando as pesquisas, respeitando os indicadores no estado de Santa Catarina. Então, por isso eu sempre coloco nas reuniões que o nosso foco é trabalhar as candidaturas a prefeitas e prefeitos no estado de Santa Catarina. Perfeito. E o relacionamento com o governo Carlos Moisés, como é que está? Olha, a gente busca sempre também, nós temos um deputado que é mais ligado ao governo Moisés, Vicente Caro Preso, um grande líder, né, que está, inclusive, muito motivado no partido. Deputado Marcos Vieira, ex-presidente do partido, é o nosso presidente de honra, que não é tão ligado, mas trabalha numa comissão a qual ele é o presidente, para que Santa Catarina dê certo. O PSDB, independente das posições dos deputados, quer que Santa Catarina avance economicamente, socialmente. E nós vamos trabalhar para isso. Os dois trabalham mais independentes, mas sempre com o objetivo, realmente, que Santa Catarina consiga alavancar. Depois de eleita presidente, já teve algum contato com o governador Carlos Moisés? Já conversei, inclusive assim que eu saí de uma eleição, no dia que foi 30 de novembro, essa eleição, onde uma das primeiras ligações, né, depois de João Dória, no mesmo dia, o governador Carlos Moisés, a qual eu tenho uma boa relação e respeito muito o seu trabalho, entrou em contato parabenizando e em seguida a gente já teve outras conversas a respeito de recursos encaminhados ao estado de Santa Catarina, na área da saúde e na área da agricultura, que é as áreas que eu trabalho muito forte. Então, tivemos e temos boas conversas, eu com o governador Carlos Moisés. A sintonia de Giovana é melhor com o governador ou com o presidente da República? As duas, mas eu tenho uma sintonia muito forte com o Bolsonaro, visto que o presidente Bolsonaro foi meu colega na Câmara Federal. Sim. E sentava a 3 poltronas atrás da minha, né? Então, a gente sempre teve uma boa relação, tanto ele quanto a família, filho, Eduardo Bolsonaro, tem uma excelente, realmente, relação com o presidente. Apesar das declarações, às vezes, um pouco estapafúrdias do presidente e dos seus filhos, no geral, otimista com o andamento do país, especialmente no contexto econômico? Algumas declarações, no meu ponto de vista, não são tão felizes assim, porém, o nosso presidente da República, ele tem uma boa equipe, bons ministros, né, como Paulo Guedes, Mandetta, Sérgio Moro. Então, ele escolheu uma boa equipe, ele sabe quem faz. Tereza Cristina, na agricultura, né, e outros ministros que são muito competentes, desde o Ministério do Desenvolvimento Regional. Os ministros são competentes. Tarcísio Gomes também está se revelando bem. Tarcísio, né, o Canuto, Gustavo Canuto, esses ministros estão se revelando. A própria Damares, nos direitos humanos, que eu conheci como assessora lá no Senado Federal, tinha uma boa relação e tenho até hoje com a ministra Damares. Inclusive, eles têm a porta, você consegue ligar para os ministros, conversar com uma liberdade muito grande e são tecnicamente muito preparados. Eu acho que isso é o que realmente fortalece o governo Bolsonaro. E na sua atuação parlamentar, deputada, qual é a pauta que reputa como prioritária para 2020? Bom, prioridade no país é saúde.
Para mim, isso eu não abro mão, tanto que eu sou da comissão que trata de Seguridade Social, que é Saúde, Assistência Social e Previdência e Família. Ali a gente discute as problemáticas e o SUS tem que ser revisto, remodelado. Isso não só o ministro coloca, mas todos da comissão são conscientes disso. Saúde é prioridade, tanto que o meu investimento em emendas parlamentares é voltado mais para a saúde. Mas eu tenho também uma grande defesa, que é a defesa das mulheres, tanto que eu tenho um projeto sancionado pelo presidente da República, onde garante algumas situações às mulheres vítimas de violência. Então, nosso trabalho é muito voltado à saúde e com mulheres, porque também eu luto para que mulheres venham participar da política. Nós precisamos, não é andar à frente dos homens, mas estar ao lado, com igualdade, lutando por direitos, com a sensibilidade da mulher e também com a razão do homem, discutindo políticas públicas de forma igualitária. Então, essa é a minha luta, para que mais mulheres venham participar da política. Até porque, se observarmos aí as operações que são realizadas no Brasil, de investigação e tudo mais, a presença das mulheres é absolutamente insignificante. Muito, muito, né? Ainda. E isso, então, me passa a sensação que a opinião pública crê mais na seriedade, além da sensibilidade e dedicação, das mulheres, né? Sim. Então, aí pode ser uma válvula de escape interessante para o país, né? E nós percebemos esse crescimento, essa sensibilidade da população em ter mais mulheres fazendo parte da política, pela forma de proteger os filhos, toda essa sensibilidade, mas a seriedade que a mulher passa também em estar na política. Nós tínhamos só 9% na Câmara Federal de mulheres, hoje nós somos em 15%, ou seja, já conseguimos avançar, né? Não muito, mas conseguimos avançar. E também não só ter a participação da mulher no momento eleitoral para preencher aqueles 30% do gênero, mas que a gente possa ter mulheres disputando realmente uma vaga com ideias, com lutas, e não somente para preencher os 30%, que são necessários no momento. Mas eu vislumbro que no futuro nós não vamos precisar disso. Não precisa de cota, né? Não precisa de cota. Eu acho que nesse momento precisa para que mulheres venham participar. Mas depois a coisa vai andar sozinha. Ao natural. E eu acredito que vai ter um crescimento, principalmente nas eleições municipais, de mulheres vereadoras nas câmaras municipais. Vai ter um olhar especial para isso? Vai ter um olhar. O PSDB está preparando as mulheres no país e a gente percebe já que nós vamos ter um número muito maior de candidatas a prefeitas. Inclusive o PSDB, aqui em Santa nós Catarina? vamos ter só do PSDB em Itajaí, Canoinhas, Mafra e outros municípios grandes que nós vamos ter mulheres disputando mesmo as eleições municipais. Agora, a gente tem observado no país assim um crescimento assustador dos crimes contra a mulher. Muito. É uma coisa que impressiona, né, deputada? Eu fui secretária de Assistência Social e Habitação de 2009 a 2012. Foi assim que eu entrei na vida pública. Criciúma. E o que eu percebia? Quanto mais se divulgava para que elas realmente denunciassem, maior o índice. Ou seja, a gente é o 5º país no mundo com maior número de mulheres que sofrem o feminicídio. Então, a gente percebe que quanto mais a gente divulga, denuncie, procure uma delegacia mais próxima, esses números aumentam. Parece que essas mulheres estão criando também mais coragem de denunciar o agressor. Por isso, a importância de trabalhar políticas públicas para que elas se tornem independentes, porque muitas se calam diante de uma violência por não ter a proteção do Estado, por não ter a segurança. Mulheres que levaram 10, 15 anos para tomar coragem e buscar ajuda, né? Muitas. Porque eram agredidas há décadas. Mas dependiam financeiramente, dependiam de todas as situações do agressor. Então, elas acabavam não denunciando com medo do seu futuro. Hoje, quando você garante uma vaga na escola, como é a minha lei sancionada pelo presidente, que o seu filho tenha vaga na escola, quando da transferência dessa mulher, que ela tenha geração de emprego e renda, que ela consiga ser independente financeiramente, faz com que ela tenha coragem também em se afastar do agressor. Então, é importante trabalhar essas pequenas políticas públicas para dar esse suporte. Pois é, mas só com políticas públicas nós vamos conter esse avanço ou precisa haver uma proteção maior às mulheres? Não, nós devemos reforçar as delegacias, reforçar a estrutura. Exato. E agora nós temos a sugestão do Ministério dos Direitos Humanos, a criação de casas para essas mulheres, centros de referência,
onde nesse lugar, e nós estamos lutando para implantar em Criciúma, juntamente com a universidade, com a prefeitura, eu, enquanto deputada federal mulher, que sou do Sul, a gente criar uma casa, onde lá vai ter a delegacia, lá vai ter toda a questão de médicos para dar o suporte num único lugar, para que a mulher não fique procurando aonde ela vai. Uma casa-abrigo da mulher. É uma referência, né? É um centro de referência da mulher vítima de violência. Todas as equipes multidisciplinares estarão nesse local fazendo esse atendimento. São Paulo tem, Rio de Janeiro tem, mas nós precisamos criar mais esses equipamentos e estruturar para que dê o suporte a essas mulheres. Já levou essa tese ao governador Carlos Moisés? No governador Carlos Moisés ainda não. Ao prefeito de Criciúma já, e deu todo o aval, e já estamos na construção, e aí a importância das universidades, que tem uma bela equipe para dar esse suporte também aos municípios que sozinhos não conseguem fazer essa implantação. Perfeito. Estamos indo para o final aí do nosso bate-papo, deputado. Eu gostaria de também colher da deputada o seguinte: na sua avaliação, o que Santa Catarina está necessitando ser estabelecido como prioridade em 2020? Prioridade, geração de emprego e renda. Essa, para mim, é a prioridade, onde você busca a tranquilidade, a segurança da família. Você acaba não tendo tanta violência, amenizando a questão, acesso às drogas, ou seja, quando você dá à família o suporte financeiro, quando você consegue gerar o emprego e a renda, dá essa qualidade de vida à família, você consegue, todas as outras demais áreas, elas andam por si só. O emprego é mais importante que a Bolsa Família, né? Muito mais. Você não pode, o governo não pode fazer com que a família seja dependente ad eterno. Você tem que criar realmente essa independência. O que eu digo do sucesso de um programa social não é o aumento de acesso ao programa social. Tem que ver o número de famílias que se tornam independentes. Ele tem que reduzir. Não pode comemorar porque o programa Bolsa Família saiu de 10 milhões de famílias para 15 milhões de famílias. Não, você tem que reduzir isso. Esse é o trabalho e a geração de emprego e renda. O emprego gera dignidade, né? Com certeza. E a qualificação. Para o pai de família ou para a mãe de família, né? E o que eu percebo é a qualificação dessas pessoas. Por que não qualificar as pessoas que estão no Bolsa Família, que eu acho que é um belo de um programa que o governo federal está tentando implantar, para que essa família, porque o que falta muito é mão de obra qualificada. É verdade. Prepara a mão de obra qualificada e aí você consegue realmente tirar essa família que estava até o momento dependendo desse programa de transferência de renda. Aliás, mão de obra qualificada, que não é um problema de Santa Catarina, é um dos estados com a mão de obra mais qualificada. De todo o país é a mais qualificada e ainda tem deficiências, mas nós precisamos, e aí a importância do terceiro setor, né? Todo o Sistema S, as nossas universidades, as próprias prefeituras, ou seja, todos estarem unidos nesse único propósito, nesse único objetivo. Além do empreendedorismo, né? Que é outra característica catarinense, que também precisa forte. ser disseminada para o país, né? E quando a gente percebe a Santa Catarina à frente de muitos estados, quando lá na Câmara eles consideram Santa Catarina um estado rico, riquíssimo. Então, mas a gente sabe que precisa avançar muito. É um estado referência, mas nem por isso precisa ser negligenciado ou deixado em segundo plano, né? Exatamente, tem que ter o olhar igualitário. Está tudo bem em Santa Catarina, não é bem assim. Não, a gente precisa avançar muito. É verdade. Deputada, satisfação em revê-la. Satisfação Parabéns minha. pela atuação na Câmara dos Deputados e que tenhamos um 2020 mais próspero e exitoso. É isso que nós desejamos. Okay? A todos e muita saúde. Para todos nós. Obrigada. Muito grato.